Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 19 de novembro, estamos encerrando a 33ª semana do Tempo Comum. Hoje também celebramos Dia dos Santos Roque, Afonso e João del Castilho. O evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 20, versículo do 27 ao 40. E diz assim: Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filho, deve casar com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nessa vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem eles se dão em casamento. E já não poderás morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque o ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns que não acreditavam na ressurreição, até porque certamente desejavam impor a Jesus suas ideias ou pensamentos, tentaram embaraçá-lo, mas isso não perturbou a Jesus nem um pouco, pois ele deixou claro que não dá para fazer comparações entre a lógica de Deus e a lógica humana. Ou seja, a outra vida não é simplesmente continuação dessa. Então, meus irmãos, aqui os saduceus totalmente não acreditavam na ressurreição, fizeram uma pergunta bem ruim, difícil aqui para Jesus. Uma mulher casou com uma família de 7 irmãos, todos os 7 casaram com ela, para saber com quem ela iria ficar na ressurreição. Então Jesus aqui é bem claro, a ressurreição, assim como está determinada, está possível a todos nós, porque Deus, como ele fala, não é Deus dos mortos. Se nós não ressuscitarmos, nós vamos morrer. Se nós morrermos, então não haverá ressurreição, não haverá Deus. Então Deus é Deus dos vivos. E a ressurreição não é uma continuação da vida presente, mas sim é uma vida como a dos anjos que iremos viver. Uma vida junto de Deus, totalmente diferente da nossa vida terrena. Então nós não vamos continuar da mesma forma que nós vivemos aqui, com as injustiças, com os pecados, com muitas outras coisas que o mundo nos coloca. Nós iremos viver ao lado de Deus. Isso vale tudo em nossas vidas. Viver como os anjos de Deus vivem. Nós viveremos dessa forma. E o lugar que nós iremos não é igual a esse lugar. Muito melhor será. Então, meus irmãos, é nisso que consiste a nossa fé. E sabemos que é possível nós vivemos a próxima vida. Vai depender, como diz durante essa semana toda, de tudo aquilo que nós acreditarmos,
de fazer com que os nossos talentos possam produzir frutos e esses frutos ser oferecidos a Deus. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Desejo a todos um feliz final de semana. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.